Bom dia para você, Elivaldo, tudo Olá, bem? tudo tranquilo, Nájila, bom dia para você que está em nossa companhia. Uma terça-feira que certamente ao longo do dia e pelo menos começo da noite também vai render muito sobre esse encontro do governador Rafael Fonteles com lideranças do MDB e PSD que ocorreu ontem à tarde aqui na capital, Elivaldo. Pois é, Nájila, esse encontro foi muito badalado na semana passada, no final de semana, cheio de expectativas, o que PCDistas e MDBistas com o governador Rafael Fonteles iriam decidir, iriam conversar, iriam deliberar politicamente em relação ao bloco governista para as eleições de 2026. A reunião foi no apartamento do deputado e líder do MDB na Assembleia, o deputado João Madison Nogueira, e reuniu vários parlamentares, aí o deputado Marcos Aurélio Sampaio chegando lá, também reuniu lideranças do MDB, do PSD, como o deputado Júlio César Lima, enfim, Carlos Augusto, aí, deputado do MDB, a Lívia Pessoa estava lá, fez um plantão aí na portaria do edifício e lá dentro houve uma conversa de aliados, É uma conversa definitiva? É a estratégia definitiva do governo para 2026? Claro que não, mas é um adiantar de entendimento, principalmente em relação a dois aspectos importantes. Aliás, a três aspectos importantes. Primeiro, o futuro dessa aliança chamada de cruzada, ou seja, é um entendimento informal, mas que reúne PSD e MDB para um processo eleitoral, como aconteceu, aí o governador Rafael Fonteles chegando, como aconteceu em 2022, Nájila, em que as lideranças dos dois partidos foram para o MDB na eleição de deputado estadual, dos dois partidos foram para o PSD na eleição de deputado federal. O resultado, essa situação elegeu 3 deputados federais, portanto, 1/3 da bancada federal do Piauí lá em Brasília, e elegeu 9 deputados estaduais pelo MDB. No final do encontro, o governador Rafael Fonteles fez a avaliação do entendimento que manteve ontem nessa conversa com lideranças do MDB e PSD. Olha, na verdade, essas reuniões são periódicas, com toda a base, às vezes com o MDB, às vezes com o PSD, às vezes com o PT, para exatamente garantir estabilidade na nossa relação entre os poderes, garantindo, portanto, que essa governabilidade aconteça de maneira natural. Então, hoje foi aqui no apartamento do deputado João Madison, que gentilmente nos convidou e convidou vários parlamentares do MDB e do PSD para fortalecer essa relação do Executivo com o Legislativo. 2026 pacificado pelo momento, então? Olha, 2026 a gente fala de 2026, mas obviamente que é natural que a nossa composição em 2026 tenha esses partidos que são da nossa base. O PT, o MDB e o PSD devem estar juntos na chapa majoritária, na chapa proporcional. É isso que a gente espera e estamos trabalhando nessa direção. Como você bem destacou, as lideranças dos 3 partidos que compõem hoje a base do governador Rafael Fonteles. Então, Nájila, mesmo o governador tendo dito isso reiteradamente, 2026 para 2026, claro que é definição de 2026, mas ele faz revelações importantes, como essa segunda resposta à pergunta da Lívia Pessoa. Ou seja, ele cita 3 partidos, PT, MDB, PSD. Esses 3 partidos formam a base, o cerne do núcleo governista que dá sustentação ao Palácio de Karnak. E são esses 3 partidos que serão protagonistas na base governista para 2026. Enxuta a base. 3 legendas, 2 juntas na chamada Aliança Cruzada e a outra liderando lá a federação, se for renovada, mas a supremacia plena, total, é do PT, com o PCdoB e PV, e a outra Aliança Cruzada. Bom, isso aí está certo, esse é fato decidido politicamente. Outro fato, Nájila, a chapa para o Senado. Mesmo o PT revelando através de suas lideranças pretensão nessa indicação, mas fica cada dia mais evidenciada a estratégia que aponta para uma composição PT, governo do Estado, MDB e PSD nas 2 vagas para o Senado Federal, com Júlio César pelo PSD e Marcelo Castro pelo MDB. A Lívia ouviu o deputado federal Júlio César Lima, que falou sobre a união da base em torno dessa estratégia para 2026. Eu acredito que sim. Aliás, todas as manifestações de todos presentes é que deve haver união. Esse sentimento de união, sob o comando deste governador, um grande governador,
é o líder maior de toda essa estrutura, que é o governador, e vamos caminhar ao lado dele e ao lado dos outros partidos, ao lado do senador Marcelo e de todos os deputados federais, estaduais que vão disputar a eleição em 2026. Elivaldo Barbosa, se tem uma pessoa que sabe traçar muito bem estratégia política, é Júlio César. E com tanta experiência... É verdade, Nájila. Ele trabalha com muita convicção nesse projeto, o amadurecimento do projeto da candidatura dele ao Senado Federal pelo PSD, nessa coalizão com MDB e PT. Bom, agora, outro detalhe, o terceiro fator que eu não citei até agora ainda, diz respeito à sobrevivência de chapas alternativas, dos pequenos, médios partidos, também chamadas, eu nem gosto dessa expressão, das chapinhas. As chapinhas sobreviverão? Bom, isso é a decisão dos próprios partidos. Ontem não foi observado, segundo as informações de bastidor, preferência, prioridade, apoio a esses projetos alternativos. Se depender do Palácio de Karnak, não haverá chapinha. Agora, essa é uma decisão? É um veto às chapinhas? Não. Isso não foi claro. Isso é um desejo, é uma estratégia, é uma tendência, não uma imposição. O governador não tem essa pretensão. E como encaixa todo mundo? Agora vamos traduzir mesmo. Solidariedade, PDT, republicanos, PSD, que são legendas que integram a base governista, formando uma chapinha, esses projetos hoje não são bem vistos nessa aliança mais geral envolvendo os três partidos e o Palácio de Karnak, Nájila. Chapinha é vista de forma atravessada pelo Palácio de Karnak. Agora, é uma imposição impedi-las? Não, o partido tem todo o direito de lançar a chapa que quiser, lançar os candidatos que quiser. Essa aí não houve nenhum sentimento de veto. Agora, de apoio político, sim. Se depender hoje da base governista, das principais lideranças dessa base coordenada pelo governador Rafael Fonteles, apenas 2 chapas, deputado federal, 2 estadual e a chapa majoritária. Ontem o deputado Dr. Hélio, que já fez parte de chapinha no passado, quando foi do PTC, o partido que não está mais na cena política local, comentou a reunião e esse esforço de concentrar lideranças em poucas chapas proporcionais. Olha, muito positiva, reunião muito produtiva. É muito importante a gente olhar que nós tivemos um grande resultado que foi fruto dessa união. E nada mais natural do que a gente estar replicando esse modelo e levando aqui os nossos 2 pré-candidatos ao Senado, que é o deputado Júlio e o senador Marcelo Castro. E como o próprio governador já foi claro, na composição da majoritária vai ter a representatividade do PT, do MDB e do PSD. Então, foi uma reunião que houve uma unidade de pensamento, praticamente todos os que se pronunciaram, aliás, todos tiveram a oportunidade de falar, compreende claramente a grande vantagem desse time estar unido, fortalecido, para eleger o governador, eleger os 2 senadores, eleger a ampla maioria dos deputados estaduais e federal. Então, eu estou muito feliz com o resultado desta reunião e seguramente a partir de agora nós vamos fortalecer ainda mais a unidade desse time que vai continuar trabalhando muito pelo Piauí. Essa é a proposta de fortalecimento, Elivaldo, mas eu queria só aproveitar antes de esquecer, porque na sua fala, antes do doutor Hélio, você disse que há a possibilidade de não vetar as chapinhas, mas impossibilidade de apoio político. E a gente sabe que o apoio político faz muita diferença. Só faz, né? Você lembra que na eleição municipal, o esforço era reunir muitos candidatos, mas concentrados em poucos partidos. Agora também, para 2026, é da mesma forma. Ou seja, os candidatos na mesma chapa. Ou seja, PSD e MDB formando uma, PT formando outra. Aí, repito, as chapinhas ou as chapas de partidos pequenos, médios, não estão eu diria assim, no radar da estratégia governista para 2026. Repito, não foi uma decisão de imposição, mas foi uma decisão política importante sobre a estratégia que o Palácio o Palácio de Karnak, que a base governista estadual está traçando para a eleição de 2026, Nájila. Bom,
Falando em estratégias, em traçar planos para 2026, o senador Ciro Nogueira comandou a cúpula do Progressistas em visita ao prefeito de Teresina, Silvio Mendes. É verdade, Nájila. Ontem o Palácio da Cidade recebeu a visita de uma comitiva liderada pelo senador Ciro Nogueira. Estavam presentes também o presidente estadual do Progressistas, Joel Rodrigues, que foi companheiro de chapa majoritária de Silvio Mendes em 2022. Lá estavam também na recepção o vice-prefeito e o secretário de governo Jeová Alencar, e aí nessa foto aparece o presidente municipal do Progressistas, secretário do Meio Ambiente, Aloísio Sampaio. Bom, foi uma visita informal. Agora, o prefeito não deixou de revelar prioridades e buscar apoio do senador Ciro Nogueira, principalmente pela posição que ocupa como senador da República. E Silvio Mendes destacou 2 setores, saúde e infraestrutura. Não que os outros estejam fora do raio de interesse do gestor como prioridade, mas concentra nesses 2 segmentos por entender que são setores extremamente carentes de recursos para ter um prosseguimento, uma revitalização, um andamento mais célere no processo de desenvolvimento. A educação já tem mecanismos próprios de financiamento, através do Fundeb, por exemplo. Já a saúde, ela está subfinanciada, numa situação crítica em relação a recursos para essa área tão importante, né, no âmbito municipal. E infraestrutura, Teresina já há algum tempo não experimenta um trabalho mais intensivo de obras que possam acelerar o desenvolvimento, tornar a cidade mais estruturada. Veja aí a situação da drenagem, né? Por mais que as galerias andem aí, mas ainda estão longe de responder às necessidades da cidade em relação a drenagens de águas superficiais. Agora, é claro que foi uma reunião de reafirmar interesses administrativos, apoios, mas, sobretudo, de reafirmar alianças políticas, Nájila. Ninguém pode deixar isso fora da curva, em absoluto. Eu conversei com uma liderança política que participou do encontro e ali ficou previsível essa conclusão, sim, mas ficou mais do que ratificado. O primeiro voto de Silvio Mendes na eleição para o Senado no próximo ano será para Ciro Nogueira. O segundo voto, vamos ver aí no andar da carruagem. Mas Ciro Nogueira é aliado estratégico de Silvio Mendes para a eleição de senador no próximo ano. Bom, Elivaldo Barbosa, a Assembleia Legislativa elege novos membros para a mesa diretora. Nos diga quem entra e quem sai. Olha, essa é a composição da Assembleia eleita há 2 anos, que tomou posse no dia 2 de fevereiro, né? A composição é essa aí. O presidente já está no exercício da sua função, o presidente Severo Eulalie, do MDB, o primeiro vice-presidente, Francisco Lima. Agora, o segundo vice-presidente deixou, porque é líder do governo na Assembleia, o deputado Dr. Vinícius. Quem vai ficar no lugar dele? A deputada Ana Paula. Ela é promovida a segunda vice-presidência. E, no caso, o deputado Gustavo Neiva, que é o quarto vice-presidente, ele sobe. Aliás, na verdade, só são 3 vice-presidentes. Aí Ana Paula sobe para o lugar do Dr. Vinícius e será escolhido agora o deputado Rubens Vieira, do PT, que passa a condição de segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Temos então um a mais aqui na cartela, né? Exatamente. Aí vamos lá. O primeiro secretário é o Gustavo. São 4 secretarias. A primeira secretaria é o deputado Wilson Brandão, do PP. Segunda secretaria, deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade. Aí sim a mudança da terceira secretaria, deputado Aldo Gil, que é o superintendente da SDU Sul de Teresina, sai da mesa diretora. Vai ser substituído pelo 4º secretário, o deputado Felipe Sampaio, que sobe para a terceira secretaria. E quem ficará na 4ª secretaria? O PP, Progressistas, indicou a deputada Gracinha Monsanta, que será a 4ª secretária. A eleição será hoje. Todos os deputados votarão na sessão ordinária que vai definir, num dos pontos da pauta de hoje, a eleição para esses 2 membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Elivaldo Barbosa, um novo PAC também é um assunto que está em voga, não é? O programa de aceleração do crescimento é um tema que está hoje no radar do Palácio de Karnak. O governador participou na semana passada de uma rodada de visitas em Brasília, analisando exatamente essa situação do novo
programa de aceleração do crescimento. E o Piauí com perspectiva de tirar proveito, até mesmo de anúncios que podem ser feitos ainda no mês de janeiro, numa provável visita do presidente Lula em Teresina ao estado do Piauí. O governador Rafael Fonteles, Nájila, tem revelado muito otimismo com a nova etapa do programa de aceleração do crescimento. Nós temos um guarda-chuva no governo federal que é o PAC. Então, para o novo PAC, nós conseguimos recursos que superam a casa dos 3 bilhões de reais. Se eu pegar a duplicação da BR, de Teresina até Altos, depois até Campo Maior, inclusive com rodoanel em Altos e em Campo Maior, a duplicação até a Estaca Zero da 316, a BR-330, a adutora de Jaicós, a barragem de Nova Algodões, se você somar tudo isso, vai dar mais do que 3 bilhões de reais. Agora, claro que a nossa luta é para vencer a burocracia mais rapidamente. Não é fácil tirar do papel uma obra que é derivada de um convênio federal. Mas a gente está exatamente tendo essa abertura nos ministérios para avançar rapidamente em cada uma dessas pautas, sobretudo infraestrutura de transportes e infraestrutura hídrica. Fora o Minha Casa Minha Vida, que esse ocorre com o monitoramento do governo, mas é diretamente das empresas que apresentaram propostas que foram aprovadas e a Caixa Econômica Federal, que o Piauí está a todo vapor. Certamente temos 10 mil casas já em processo de contratação ou já início de obras e devemos ter uma nova leva ainda nessa segunda metade do governo Lula. São recursos volumosos que o PAC traz, no caso aqui, para o Piauí, ou seja, é o Programa de Aceleração do Crescimento que tem beneficiado os estados com esses recursos que são discutíveis, Elivaldo. E que o Piauí precisa bastante desses investimentos para alavancar o seu desenvolvimento, Nájila. Olha, Nájila, ontem na sequência de audiências no Palácio de Karnak, uma chamou a atenção com desdobramento político. Chama aí a atenção na foto, em que aparece aí o governador Rafael Fonteles, de um lado, ladeado por Flávio Nogueira, deputado federal pelo PT, e o prefeito de Altos, Maxwell da Marinha, do MDB. Bom, o que acontece aí dessa foto? Maxwell da Marinha não fez parte da campanha de Rafael Fonteles em 2022. Apoiou, na época, o candidato Silvio Mendes. Teve, inclusive, um excelente desempenho lá, de 45%, mesmo com a vitória de Rafael Fonteles, com pouco mais de 50 pontos, de 50% dos votos. Mas aí, caracteriza o seguinte, Maxwell da Marinha está agora na base governista, Nájila. Significa dizer que os dois lados principais da política altoense estão na base governista. O lado, a oposição mais, eu diria assim, mais equilibrada, que é liderada pelo deputado Varton Lacerda, do PT, com perspectiva de ir para o PSD, de um lado da base governista, e agora Maxwell da Marinha, que é adversário de Varton Lacerda, se entendendo no Palácio de Karnak, ao lado do governador Rafael Fonteles. É uma perspectiva muito boa para 2026 em relação ao colégio eleitoral, que é grande, aqui perto de Teresina, a cidade de Altos. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Obrigada, até a próxima, querido. Um ótimo dia. Bom dia, até amanhã.